É demais. Às Então, bom vezes eu dia. digo, às vezes eu Tá digo bom? que eu sou do Ceará só pro Davi e da Bia não se contrariar. É isso aí. Faz parte. Bom dia a todos. Nossa sessão do TMO hoje, que nós discutiremos os doadores alternativos em transplante para anemia plástica grave. É um estudo comparativo do Working Party do EBMT. E aí, quem apresentará é a nossa residente Ana Vitória, do terceiro ano, residente de transplante de medula. Bem-vinda, Vitória, por favor. Bom dia, pessoal. Como o Dr. Fernando apresentou, vou falar hoje desse trabalho que foi publicado na Blood, agora em julho desse ano, que fala sobre a escolha de doadores alternativos no transplante em anemia aplásica grave. Foi um estudo comparativo do Working Party de anemia aplásica da EBMT. Acabei de testar e agora não tá mais passando. Só um instante, deixa eu resolver. Pronto. Só para contextualizar, a anemia aplásica é uma doença benigna rara que tem um pico de incidência bimodal ali inicialmente em adultos jovens, em torno dos 20 anos, e depois um novo pico de incidência em pacientes mais idosos, por volta dos 60 anos. O principal tratamento da anemia plástica, o tratamento de escolha e o tratamento curativo é o transplante halogênico aparentado, que permite uma sobrevida global em 2 anos de até 90%. Esse fluxograma é um fluxograma do livrinho da EBMT, que resume um pouco sobre o manejo desses pacientes com anemia plástica. O principal divisor de águas, inicialmente, quando a gente pega um paciente com aplasia, é a idade. Então, quando a gente pega um paciente com anemia plásica, se esse paciente tiver menos de 40 anos, a gente primeiro vai atrás de um doador aparentado compatível. Esse paciente tendo um doador halogênico aparentado, o tratamento de escolha é o transplante de medula óssea. Caso esse paciente não tenha um doador aparentado ou tenha mais de 40 anos, porque a idade do paciente é um fator determinante para a mortalidade relacionada à terapia nesses casos. Então, é um fator realmente divisor de águas. Se esse paciente não tiver um doador aparentado ou tiver mais de 40 anos, a terapia de segunda linha de escolha seria o tratamento imunossupressor, que agora a gente tem a terapia tripla, que é com a adição do eltrombopag. O eltrombopag permitiu que mais pacientes atinjam resposta completa, mas apesar disso, ele não reduziu a taxa de recaída à terapia imunossupressora. Então, ainda assim, apesar da adição do eltrombopag, cerca de 40% a 50% desses pacientes podem recair. Com a recaída da doença, esses pacientes poderiam ir para um transplante com um doador alternativo, que seria um doador não aparentado, um doador com mismatch ou um doador haploidêntico. A gente vê aqui no meio do fluxograma que tem uma opção que seria um doador não aparentado, que ficaria pronto em 2 a 3 meses, que em primeira linha, no paciente que não tivesse um doador aparentado compatível. Isso seria um transplante com um doador alternativo upfront. É algo ainda meio que experimental, a gente não tem estudos prospectivos, mas já está tendo uma nova vertente, até porque a terapia imunossupressora está muito associada à infecção, tem as recaídas, o paciente pode estar associado à evolução clonal em até 20% dos casos. Então, cada vez mais está aparecendo estudos que fortalecem essa possibilidade do transplante upfront antes, sem realizar a terapia imunossupressora. Então,
a ausência, né, desses doadores aparentados compatíveis e falhando a terapia imunossupressora, poderia ser realizado transplante com o doador não aparentado compatível, o doador haploidêntico e o doador não aparentado com mismatch, que é nisso que vai se basear esses estudos. Esse estudo que eu vou apresentar agora. Realmente, a gente não tem dados muito sólidos que comparem a segurança do uso dos doadores alternativos. Qual seria o melhor doador alternativo? Então, esse estudo foi realizado para tentar, por meio dos registros do Working Party, da EBMT, para tentar avaliar qual seria o melhor doador alternativo dentro dos dados que a gente tem e comparar esses desfechos. Os critérios de inclusão do estudo foram pacientes com anemia aplásica grave, submetidos a transplante de medula óssea, com doador alternativo de janeiro de 2012 a dezembro de 2021. Lembrando que aqui não foram incluídos pacientes que fizeram, que transplantaram doador aparentado e depois recidivaram e foram para um doador alternativo. Isso não está incluído. Isso são pacientes que transplantaram com doador alternativo ou em primeira linha ou depois da terapia imunossupressora. Que aí os demais critérios de inclusão, que utilizaram doador não aparentado 10 em 10, transplante haploidêntico, que era considerado com pelo menos... Vitória, desculpa interromper, porque não tinha passado o slide, mas agora passou. Ok. O transplante haploidêntico, com pelo menos 2 mismatches, e o transplante não aparentado com mismatch, com pelo menos um mismatch. Passou, professor? Tá passando, sim. Obrigado. Aí, de critérios de exclusão, não foram incluídos pacientes transplantados de cordão e nem que realizaram depilação de células T vivo. O principal desfecho avaliado foi o GRFS, que é a sobrevida livre de GVHD e livre de recaída. E os demais desfechos foram avaliados enxertia, falha de enxertia, GVHD, mortalidade não recaída e sobrevida global. Ao todo, foram 1.652 pacientes incluídos no estudo. Desses pacientes, 1.116, que correspondiam a quase 70% dos pacientes, transplantaram com doador não aparentado compatível. 370 pacientes, doador não aparentado com mismatch. E 206 pacientes, cerca de 12%, transplantaram com doador haploidêntico. A mediana de idade foi 20 anos, então a gente vê que eram pacientes muito jovens. Cerca de 58% eram do sexo masculino, e o tempo médio até o transplante foi de 8,7 do diagnóstico da aplasia até o transplante foi de 8,7 meses. A maioria dos pacientes do grupo não aparentado com mismatch tinha apenas um mismatch, quase 86% desses pacientes. Não teve diferença entre os grupos em relação ao uso de ATG. Por ser um estudo retrospectivo, existem as falhas de registro. Então, um dado bastante importante que seria o tratamento com a terapia imunossupressora pré-transplante, mas só existiu esse registro em 26% dos casos. Desses pacientes que tinham registro, 66% transplantaram com doador não aparentado compatível, 76% com mismatch e 82% haploidêntico. Essa tabela, pessoal, desculpa que ficou menor do que eu esperava. Vitória, a gente não tá. Agora sim, agora tá vendo a tabela. Obrigado. Essa tabela, ela fala um pouquinho ela resume um pouquinho do perfil
de pacientes do estudo. Inicialmente, em relação à média de idade do transplante do doador não aparentado com mismatch, a média de idade foi de cerca de 18 anos, foi significativamente menor em relação aos demais. O tempo de diagnóstico até o transplante foi significativamente maior no grupo com mismatch. O status sorológico CMV do paciente haploidêntico que transplantou com doador haploidêntico tinha mais doadores positivos para CMV, assim como a mediana de idade do doador haplo foi maior, tinha mais doadores femininos com receptores masculinos no transplante haplo. E foi utilizado mais TBI no transplante como condicionamento no transplante haploidêntico. Essa outra tabela é uma continuação da tabela anterior. E em relação à fonte de célula-tronco, no transplante haploidêntico, a principal fonte foi sangue periférico. E foi significativo e teve significância em relação aos outros tipos de transplante. Teve mais fonte de sangue periférico que os demais. Continuando, em relação aos desfechos encontrados desse estudo. Os transplantes haploidênticos tiveram maior incidência de pobre funcionamento do enxerto. Não teve diferença em relação à fonte, se foi sangue periférico ou se foi medula óssea. Não teve diferença significativa em relação à falha secundária de enxertia. Todos os 3 grupos teve falha secundária de forma semelhante. O segundo transplante foi realizado em 90%, foi realizado em pacientes que tiveram falha de enxertia, em 90 pacientes dos não aparentados, em 36% não aparentado com mismatch e 29 pacientes do haploidêntico. GVHD agudo de grau 2 a 4 o doador não aparentado com mismatch e o uso de TBI foi associado a um maior risco de GVHD. A idade do paciente foi associada a um risco aumentado também de GVHD, com esse risco aumentando a cada década. E em relação ao risco de GVHD crônico, os principais fatores associados foi o aumento da idade do paciente e o aumento da idade do doador. Foram fatores de riscos independentes. O uso do alemtuzumab foi associado a um menor risco de GVHD agudo e crônico quando comparado ao uso de ATG. Falando um pouco sobre a mortalidade. A mortalidade não recaída foi significativamente maior no transplante haploidêntico, correspondendo a 27%, comparado a 19% no doador não aparentado com mismatch e 14% no não aparentado sem mismatch. A principal causa de morte nos 3 grupos foi infecção, e o doador não aparentado com mismatch e haploidêntico tiveram pior sobrevida em 3 anos. Esses 3 gráficos, eles resumem um pouco sobre os resultados. O primeiro gráfico compara a incidência cumulativa de GVHD crônico e ele não mostrou diferença significativa entre os grupos. O segundo a mortalidade não recaída. E o que a gente vê é que o paciente que fez transplante haploidêntico teve uma maior mortalidade não recaída quando comparado ao doador halogênico não aparentado compatível. E o terceiro gráfico é o principal desfecho desse estudo,
que é a sobrevida livre de GVHD e livre de recaída. E o doador não aparentado compatível é o que vai melhor realmente, como esperado. De forma significativa, ele tem uma melhor sobrevida livre de GVHD e de recaída. E o que vai pior é o haploidêntico. Então, reforçando, o transplante não aparentado compatível tem desfechos melhores quando comparado ao haplo, e o doador não aparentado com mismatch tem uma melhor sobrevida, menor incidência de GVHD, apesar do uso de profilaxias semelhantes. Lembrando que esse estudo é um estudo retrospectivo, então a gente tem um viés, tanto viés de registro quanto efeito de centro. Então a gente tem um pouco de dificuldade na generalização dos achados. Os doadores não aparentados tiveram um menor tempo até o transplante, o haplo teve uma maior proporção de sangue periférico. Então, assim, isso são dados que podem interferir de forma significativa nos desfechos. A incidência de pobre funcionamento do enxerto foi observada foi de forma significativa no doador haplo e no doador com mismatch, mas, como eu falei, tem um viés de registro. Então, aqui a gente não conseguiu estabelecer nenhuma correlação, porque não tinha registro, então possivelmente estaria associado a algum anticorpo anti-HLA, ausência de imunossupressão prévia, ao condicionamento ter sido diferente, mas não tinha registro, então não foi possível estabelecer nenhuma correlação. Quando foi avaliado apenas o subgrupo submetido à terapia imunossupressora previamente, não foi encontrada nenhuma diferença significativa, mas eram só 26% dos pacientes que foram submetidos a essa terapia, pelo menos que tinha registro. Existe uma meta-análise que foi publicada na STCT em 2021 que sugeriu que os pacientes que iriam para transplante upfront, mesmo com doador alternativo, teriam uma sobrevida global melhor, porque o atraso nesse transplante estaria associado a um maior risco de infecção, toxicidade, mais risco de falha de enxertia, e ainda tem o fator que a imunossupressão pode estar associada a uma evolução clonal em até 20% dos casos. Então, esse é um dado bastante importante, mas que a gente não conseguiu definir porque não tinha os registros. Esses dois gráficos são desse estudo que eu citei agora. Esse primeiro gráfico compara os tipos de condicionamento, que não teve diferença significativa nesse estudo. Inclusive, no estudo que eu estou falando agora, também não teve diferença em relação aos tipos de condicionamento. E o que foi significativo foi em relação à idade do paciente, que também foi significativo nesse estudo que eu estou apresentando agora. Os pacientes com idade maior ou igual a 30 anos, eles vão significativamente ter uma sobrevida pior. Como eu tinha citado anteriormente, os pacientes que fizeram alemtuzumab, eles tiveram uma menor incidência de GVHD agudo e crônico. Então, fica o questionamento, será que realmente é por uma linfodepressão mais intensa do alemtuzumab? Mas o alemtuzumab só foi usado em um centro, se eu não me engano foi na Grã-Bretanha. Então, será que foi por isso ou foi só apenas um efeito de centro? Então, fica um pouco difícil estabelecer essa correlação. A idade do paciente
foi um fator de risco significativo para GVHD agudo e crônico. E o que a gente percebe com esse estudo? Que a importância da gente selecionar o melhor cenário possível, o melhor regime de condicionamento, o melhor paciente, o melhor doador possível. E que, assim, qual é o melhor doador? O doador não aparentado compatível, dentro dos doadores alternativos. Mas a gente não consegue definir entre o doador não aparentado com mismatch e o doador haploidêntico qual é o melhor doador. Todos os estudos que a gente tem até agora são estudos retrospectivos. Então, os dados que a gente tem, por serem dados retrospectivos, a gente, assim, não consegue definir de forma fidedigna qual vai ser o melhor doador alternativo nesses dois cenários. Então, ainda fica meio que uma escolha que deve ser individualizada, algo meio experimental e que precisa de estudos prospectivos para que a gente consiga definir melhor qual é esse doador. Vale ressaltar que esse estudo teve uma mediana de idade de 20 anos, então não deve ser extrapolado para pacientes mais velhos. A gente percebeu que esses pacientes, os pacientes, a cada aumento de década, eles têm uma sobrevida pior, eles têm mais GVHD, então a gente não tem como extrapolar para pacientes mais velhos. E, além de tudo, esse estudo ele teve achados inferiores a outros estudos semelhantes. Então, ele deve ser avaliado com bastante cautela. E é isso. Em resumo, o melhor doador é o doador não aparentado compatível, mas que a gente não tem dados que subsidiem a gente o suficiente para definir qual é o melhor doador entre o não aparentado com mismatch e o haploidêntico, que deve ser individualizado e escolhido o melhor cenário ideal, mas que a gente precisa de estudos prospectivos que nos ajudem realmente a definir qual é o melhor doador alternativo. É isso. Obrigado, Vitória, pela apresentação e um trabalho extremamente importante, né? Porque traz uma discussão da realidade, a despeito de ser um trabalho retrospectivo, e a gente precisa ter claramente aí esse senso crítico de avaliação, né, do que tá sendo discutido. A gente sabe que na prática nem todo mundo vai ter um doador familiar, né, aparentado, então sempre vem essa discussão e na verdade eu queria ouvir os meus colegas. Queria começar pedindo aí um comentário da Beatriz, por favor. Oi, doutor Fernando. Bom dia, Bia. Bom dia. Está todo mundo aqui dentro do TMO. Vai ser Ah, ótimo. aniversário da Carinha agora. Eita, festa. Foi bom. Bom, eu peguei a aula da metade pro fim. Eu sei o quanto é difícil a gente escolher um doador quando a gente sai do cenário do transplante aparentado para um paciente com aplasia de medula. Então, eu queria parabenizar a Vitória pela aula. Eu acho que eu não tenho muito comentário, não, tô falando. Tá certo, Bia. Tranquilo. Ótimo. Queria então ouvir a aniversariante do dia, a Karine. Vixe, eu tava com medo, peraí. Mas vocês estão fazendo festa na hora da aula, isso é o fim do mundo. Um banquete, doutor Fernando. Eu tô vendo.
Não, então, a aula mostra o que a gente, a realidade, né? Que a gente acaba vivenciando na prática, os resultados ruins do APLO, e que aí também tem vários fatores, a demora na realização do transplante, né? Maior exposição desse paciente à transfusão, talvez o desenvolvimento de anticorpo de PRA e a questão do não aparentado FUMET, que acaba tendo, hoje em dia, principalmente nos pacientes crianças e adolescentes e adultos jovens, né? Cada vez um fator mais importante upfront mesmo, né? Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de paciente muito jovem, de já inscrever logo no Redome. E a gente já teve uma experiência aqui no centro, né? Quando a gente tinha uma urgência específica, a gente conseguiu uma coleta de medula bem rápida. Então, eu acho que é uma possibilidade. Não, tranquilo. Eu queria fazer um comentário que, assim, se você olhar de uma maneira geral o cenário, a nossa realidade, quando a gente se depara com esses doentes com anemia plástica que chegam para o nosso serviço, a grande maioria são politransfundidos, são doentes que demoraram a chegar. Agora mesmo tem um que chegou recentemente que não é politransfundido, então isso é muito positivo, né? É algo que a gente vem tentando trabalhar, porque isso melhora o prognóstico desses doentes. A gente sabe que, como eu disse, a maioria vai precisar mesmo de um doador alternativo, né? Talvez no Nordeste não seja igual, né? O Nordeste talvez as famílias são um pouco maiores, então a gente acaba encontrando doador. Mas tem uma coisa muito importante que até eu preciso fazer essa ressalva, quando a gente se refere a transplante haploidêntico, principalmente nas crianças, que é a experiência vitoriosa da Carmen Bonfim em Curitiba, né? Principalmente com Fanconi. Então a gente não pode deixar de ressaltar isso, e que foi um exemplo, e tem sido um exemplo para o mundo inteiro, com grandes resultados com o aplo idêntico. Então isso precisa ficar registrado entre nós. Do ponto de vista geral, para os residentes, os alunos, o indivíduo teve menos de 40 anos, não tem um doador, ou mais de 40, não tem um doador, no caso menos de 40, deve-se buscar a terapia tripla. Eu estou dizendo isso porque, inclusive, ela está disponível do ponto de vista ambulatorial, né? Então, assim, é preciso que o cara pegue o Eltrombopag a via ambulatorial, e aí ele vai fazer o ATG e a ciclosporina internado. É assim que tem funcionado. Mas às vezes a gente tem recebido pacientes oriundos de outros centros e que o doente está usando eritropoetina, está fazendo transfusão de sangue. Então, acho que a gente precisa ser porta-voz dessa iniciativa e dessa possibilidade de tratamento. E, e fica realmente, como a Karine disse, você precisa registrar esse indivíduo no REREME, né, e já começar uma busca de doador para quando você tiver uma falha a esse esquema, é, às vezes eles não respondem, né, a essa terapia tripla. Então, já partir para buscar o transplante alternativo. Então, isso eu acho que vem se consolidando cada vez mais. Tem um aspecto que eu achei interessantíssimo desse trabalho da Vitória, a despeito de ser retrospectivo, é que a maior causa de mortalidade é a infecção, né? E para nós no Brasil é a infecção. Para nós no Brasil é complicado porque você tem aí em torno de mais de 80% do D mais R mais, quer dizer, o doador e o receptor positivos para a CMV. Então, se você tem reativação de CMV, você vai ter problema num contexto de você não ter acesso nem a prevenção com letermovir e nem a tratamento com maribavir para o recidivado refratário, para o refratário resistente, perdão, e aí você fica meio que de mãos atadas, né? A questão do alentuzumab é muito interessante porque
ela é uma opção em detrimento do ATG e que a gente não usa porque os índices de reativação de CMV são muito maiores do que com o ATG. Então, que é um problema para nós, porque a gente tem essa limitação no acesso a tratamento, né? Eu queria, com essa colocação, eu queria então ouvir o Lucas Castelo. Lucas está na festa também, Lucas? Tudo, tá ouvindo, Fernando? Estou ouvindo agora. Eu acho que os meninos já resumiram bem, né? Acho que a grande dificuldade que a gente tem são esses pacientes que chegam já colonizados, politransfundidos. Que tem alto índice de ativação de CMV, então assim, a gente sabe que isso faz o processo inteiro do transplante ser uma situação mais complicada, mais desafiadora e que provavelmente se puxa os resultados para desfechos piores do que a gente gostaria, né, de tratar nossos pacientes. Beleza. Rafael, por favor. Rafael ainda está aqui na sessão. Não sei se ele já saiu. Estou aqui, doutor Fernando. Vamos lá, Rafael. Com Vamos seus lá, então, comentários. né? Na verdade, assim, já foi bem completa toda a explicação, mas só reforçando, né, essa questão que o senhor falou da incidência da infecção desses pacientes. Isso daí é tão relevante que mesmo os pacientes não aparentados com mismatch nesse registro, né, tendo a maior incidência de VHD agudo, a incidência de mortalidade na relação da recaída no ápulo foi maior justamente pela infecção. Então, a gente vê esse impacto, né? Obviamente, assim, é um estudo retrospectivo, multicêntrico, mas, assim, com os grupos muito desbalanceados, né? Então, a gente não pode levar muito a sério, a rigor, esses resultados. Mas ele é um Exato. trilho para a gente, para nos guiar, né, quanto a essa questão. Então, por exemplo, acho que a Vitória comentou, né, que o ápulo tinha um perfil de doador diferente dos outros pacientes. O não aparentado idêntico, ele tinha um tempo do diagnóstico do transplante muito menor, que isso a gente sabe que favorece o desfecho, né? Então, assim, são vários vieses, várias limitações do estudo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não levar também religiosamente a sério. Isso do alentuzumab também é interessante, que apesar de um estudo mostrar essa melhora de desfechos, tem que ter cuidado que ele foi feito num centro só, né? Então a gente pode ter vieses daquele centro que possam ter alavancado os resultados do alentuzumab para cima. Apesar de que há estudos prévios que já mostram uma melhora de desfecho do alentuzumab em relação ao ATG. Mas é como o senhor falou, reativa muito CMV. Então, no local como o Brasil, né, que a gente tem quase que uma universalidade de status positivo sorológico para CMV, a gente tem que ter muito cuidado com o alentuzumab, principalmente no contexto que a gente não tem Letermovir e Maribavir amplamente disponível. Mas era basicamente isso. Perfeito, Rafael. Lívia, por favor, faça suas considerações. Estava procurando aqui para ligar o áudio. Eu também só vi do meio para o fim, mas eu não tenho experiência prática com alentuzumab, né? E tem isso que o Rafael falou também, das reativações que no SUS a gente não vai ter disponível, mas eu tenho zero experiência com relação a isso. Das aplasias, eu lembro que até o senhor já falou também, que quando eu fui para Curitiba, todo mundo lá fazia aplasia, sendo Fanconi ou não, todo mundo fazia aplo. E eles falavam que os resultados eram muito bons, inclusive até acho que a gente fez um aqui, ou tentou, não lembro exatamente, mas que não foi reprodutível, né, o resultado satisfatório. Mas aquela coisa, né, do não aparentado que demora um século e que se tiver essas formas de, que nem a paciente que teve um transplante mais rápido, porque foi uma situação de urgência, seria uma opção também. E no futuro, sei lá, talvez se tiver alguma disponibilidade da gente ter Letermovir, reconsiderar as possibilidades de avaliar, né? Se tem como reconsiderar as possibilidades de tentar mais uma vez fazer transplante aplo, porque não tem paciente que não tem doador mesmo, né? De jeito nenhum.
E aí não sei se vale a pena, em algum momento do futuro, tendo disponibilidade dessas medicações, a gente tentar fazer de novo. Eu acho importante, muito importante seu comentário, Lívia. E uma coisa que a gente tem que não perder de vista é que a reativação do CMV, ela também está associada a má funcionamento do enxerto, né? Então, você precisa, mesmo que você faça aquele tratamento pré-emptivo com ganciclovir, você vai ter os efeitos indiretos daquela reativação que passa por uma série de outras questões, até infecções secundárias, etc e tal. E hoje um questionamento que existe, que é sobre a questão de lesão do DNA, né? Que aí já é uma outra discussão. É, é muito importante a gente sair dessa nossa reunião hoje aqui com com algumas ideias, né, na nossa cabeça com relação à anemia aplástica. Primeiro, tentar diagnóstico precoce e tentar transfundir o menos possível e tentar enviar esse indivíduo para um centro que possa realizar transplante se ele tiver menos de 40 anos, né? Então, seriam as orientações, e a gente tem tentado fazer isso, inclusive receber esses pacientes, e até porque eles entram na fila, mas eles têm um score de prioridade, né? Então, eles acabam, se ficando pronto, tendo doador, eles acabam indo para o transplante mais precocemente, então isso é importante. Uma outra questão, não esquecer da terapia tripla, né? Uma ponderação importante é a história da evolução clonal, pode ocorrer com o uso do eltrombopag, mesmo do ATG, mas mais do eltrombopag, o ATG é mais tardio, né? É outro ponto importante. Outra questão, não esquecer nunca de inscrever esse indivíduo no REREME e procurar ter doador, mesmo que o transplante não seja algo daquela imediato, mas que seja uma perspectiva, porque é sempre um plano, é sempre uma possibilidade, como a Vitória colocou, entre 40% e 50% desses doentes que fazem terapia tripla vão recair, né? Então, isso é relatado. E por último, sempre buscar ter essa visão individualizada, né? Discutir entre nós, a nossa sessão, trazer os casos, né, para discussão e ter essa visão mais ampla, né, do acesso a uma doença potencialmente curável, né? E a gente sabe que pode fazer mudar a história, né, desses doentes. É, eu queria eu queria então, pessoal, caminhar para a gente finalizar, mas eu queria ouvir o Hércules, residente do terceiro ano de transplante de medula, sobre os comentários e perguntas, observações, Hércules, por favor. Oi, professor. Primeiro, parabenizar a Vitória, foi excelente a apresentação. Como já foi falado, né, um estudo retrospectivo tem algumas limitações. Primeiro que muito heterogêneo, né, os regimes de condicionamento, profilaxia para GVHD. Eu achei interessante que uma parcela significativa dos pacientes fizeram ATG mesmo no APLO, e aí ele depois colocava que 100% do APLO foi ciclo pós. Então, eu não sei até que ponto isso influenciou o desfecho de infecção, né, fazer essa dupla linfodepleção. Acaba que, como não é uma coisa uniforme, a gente não sabe qual critério eles utilizaram para, por exemplo, indicar TBI nos pacientes com doador não aparentado. No manual do EBMT, ele bota essa indicação de indicar o TBI em doador não aparentado, em doadores alternativos de uma forma geral, e que nessa coorte eles usaram uma pequena proporção dos pacientes não aparentados, mas uma grande proporção dos pacientes apoidênticos. Falando da questão dos doadores APLO em anemia plástica, a gente viu alguns lá em Curitiba. O que eu achei interessante, que talvez, caso o serviço venha precisar no futuro fazer nos nossos pacientes, é que eles expandiam bastante a busca. Isso incluía primo, tio,
na busca daquele doador apto que fosse mais jovem, que tivesse melhores condições, já que a gente sabe que esses fatores, tipo sorologia, idade e sexo, influenciam, né, no desfecho do apto. Então é isso. Só parabenizar a Vitória também. Ok, Hércules. Vitória, eu tenho uma pergunta para você. Nesse levantamento, eles tiveram acesso aos que fizeram o aplo a dona específica antibária, a DSA, desses doentes? Eles sabiam se tinha sido pesquisado ou não? Não sabia. Não tinham a informação, né? Não tinha. É um aspecto muito importante, algo que eu venho batendo muito, não só, de uma maneira geral, no Brasil como um todo, é que por essa ampla realização de aplo idêntico, não só para a aplasia, mas para outras doenças no nosso país, que dois pilares são básicos para realizar o aplo idêntico. A pesquisa de anticorpo contra o doador, né? E a outra questão é a monitorização do CMV pós-transplante. Então, são duas coisas que eu acho que, se você se propõe a fazer aplo, você precisa ter, né? Esse é um ponto. Uma outra questão, Hércules, respondendo um pouco o que você colocou, a questão da irradiação corporal total, ela, além de ser dependente de protocolo, né? Ela tem muito a ver com acesso também, tá? Então, às vezes, tem serviços que não têm acesso. E às vezes tem acesso, mas existe fila para você fazer e às vezes não tem tempo Botei a hábil, corda rindo agora. entendeu? É, então a gente tem essa colocação. Vitória, estamos chegando ao final. Queria que você fizesse as considerações. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Nós temos um tempinho aí. Acho que dá para a gente ouvir aí quem quiser. Fernando, ó, eu Bom dia, gostaria bom de dia, doutora Helena. parabenizar na Vitória. Uma apresentação muito tranquila, muito boa. Mas a minha experiência com aplasia e transplante é zero, ou próximo de zero, porque nós não tínhamos nem esse recurso, né? E o nosso grande problema, que agora eu vejo que é um problema que mesmo pós-transplante continua, era o de infecção, né? Então a gente vivia um drama e era transfundindo o doente. Era corticoide, hormônio masculino e transfundindo. A gente, quer dizer, estava fazendo mal para o doente também, salvando ele um pouco temporariamente, mas transplante não tinha. E eu lembro que, como eu queria muito transplante por causa do Hodgkin, depois eu também, por causa da plasia, porque muito pouca coisa a gente fazia. Agora eu vou só perguntar uma coisa de leigo absoluto. Nesse transplante, você procura saber, assim, digamos, a causa dessa aplasia, se é uma coisa idiopática ou se tem algum fator desencadeante. Tem alguma É, importância isso? é muito importante a sua colocação, porque a origem, né, dessa aplasia, a gente sabe que uma grande maioria é considerada, entre aspas, idiopática, né? Você não sabe exatamente. E aí, assim, no nosso meio tem uma correlação muito grande com o uso de agrotóxicos, pesticidas, né? E aí isso interfere bastante, ou eventualmente alguma droga, né? Então, mas às vezes a gente não consegue fazer essa correlação. E o que a gente tem visto é que, por exemplo, o acesso ao DEB teste, né, para pesquisar se você tem Fanconi ou não, a não ser que nas crianças, onde tem aquela caracterização já de exame físico e bem típica, lembrando mesmo o Fanconi, nos adultos a gente acaba não fazendo, ou mesmo pesquisa de telômero, né? Que você pode ter telomeropatias, né? Uhum. Graças a Deus, nos adultos a incidência é menor, né? Para nós, a incidência muito maior
é realmente associação aí com alguma coisa tóxica ou não. Então, eu acho que é sempre importante, a epidemiologia é fundamental, é uma coisa que é relegada a segundo plano, né? E dentro de uma visão de saúde pública, é uma coisa que incomoda muito, porque as pessoas não valorizam, né? Mas talvez a prevenção fosse muito mais importante do que o tratamento. Uhum. Então, acho que a gente tem essa falha, né? E é muito mais estrutural do que com decisão da gente, né? Mas eu acho que a sua colocação é muito importante, doutora Helena, Obrigada. porque a gente eventualmente vê doadores saudáveis que chegam, às vezes, com hemograma normal, ou às vezes com plaquetopenia discreta, ou mesmo discreta anemia. E, na verdade, são todos oriundos do mesmo lugar e trabalhavam, por exemplo, na agricultura, né? E muitos deles se expõem a esses pesticidas, e eles nem têm noção disso, né? É. Eles nem têm, eles acham que isso não tem importância nenhuma e tal. Isso talvez realmente é uma questão social muito séria e que passa aí mesmo pela o esclarecimento, a educação, né? Então, acho que é um trabalho anterior até o diagnóstico, né? E que vale não só para anemia plástica, mas deve valer para as outras doenças também, né? É muito boa a sua colocação, doutora Helena. Muito bem lembrado. Eu queria então pedir à Vitória que concluísse, Vitória, com os seus comentários finais, e que esse trabalho trouxe para você de benefício. É, só para acrescentar um comentário que o Hércules falou, realmente os tipos de condicionamento foram bem heterogêneos, talvez por isso a gente não teve nenhum achado significativo de diferença em relação aos grupos. A gente já viu que tem outros estudos, né, que mostram que a dose de TBI, doses maiores de TBI iriam diminuir o risco de falha de enxertia, pobre funcionamento do enxerto, mas esse estudo não teve nada disso. E que também, em relação ao doador não aparentado com SMET, foi o que teve mais GVHD agudo, mas ele até interroga em relação ao uso, uma possibilidade futura, né, do uso da ciclopós, possivelmente nesses cenários, já que estão se usando tão amplamente nas doenças malignas. E eu achei interessante, foi algo que eles citaram no artigo e eu acabei esquecendo de citar na aula. Mas, para concluir, eu achei muito interessante o artigo, eu consegui fazer assim, eu consegui estudar e resumir bem para mim o cenário de transplante na aplasia é algo que é bem desafiador quando a gente não tem um doador aparentado. É bem desafiador também fazer a terapia imunossupressora. A gente vê que muitos pacientes ou não respondem ou recidivam. E também tem o fator que às vezes a gente pega os pacientes já muito mexidos, né? E o transplante nesse cenário acaba sendo ainda mais difícil. Confesso que esse estudo deixa um pouco a gente desanimado em relação ao transplante haplidêntico, mas é um cenário muito diferente do que a gente vê lá em Curitiba, mas é a experiência muito grande que eles têm lá naquele centro. Eles usam o alentuzumab em quase todos os pacientes, no Fanconi em todos os pacientes. Então, eu acho que é isso o que fica realmente aqui. O melhor doador é o não aparentado compatível, como a gente já esperava, e a importância da gente ter outros estudos e prospectivos e esperar e escolher adequadamente o melhor cenário possível com o melhor paciente, em caso realmente da necessidade de um doador haploidêntico. Acho que é isso, professor. Não tem muito mais. Perfeito. É muito importante não ficar com o conceito baseado nesse trabalho, que é retrospectivo, de que o haplo não, não é uma opção boa. Então, primeiro, a gente não pode concluir isso, né? Exato. E Inclusive, é algo que o próprio estudo fala, que ele tem nós não casos podemos. piores em relação aos outros. Então, ele não É, tem que ser avaliado com cautela.
Eu acho que, assim, concluindo, eu agora mesmo estou terminando um estudo, um levantamento, transplante acima de 60 anos do registro brasileiro, e a gente tem, obviamente, você vê que tipo de doador é melhor, etc e tal, e a gente tem que ter muita cautela, porque o haploidêntico, ele é uma excelente opção, mas precisa ser feito com muito cuidado. E quando você decide por um doador, você precisa ter a certeza que você decidiu pelo melhor doador. Sim. E isso aqui precisa estar entre nós, né, na nossa opção, uma coisa que seja uma coisa muito clara e que a gente não tenha muita dúvida de que optou pelo melhor doador, seja ele apto, seja ele não aparentado. Hoje, uma coisa que fica, que para mim a gente conclui é que o não aparentado, 10 em 10, ele é uma excelente opção e que isso passa por uma curva de aprendizado, né, como a gente passou no nosso serviço, e hoje a gente tem bons resultados já há algum tempo, mas que é um exercício, né, de treinamento e de amadurecimento, na verdade. Então, Vitória, quero lhe agradecer, parabenizar, parabenizar as aniversariantes aí da semana, doutora Helena, doutora Karine, e desejar a todos uma boa semana. Quarta-feira temos a nossa sessão da hematologia. Até mais, pessoal. Aquele abraço. Boa semana, tá? Tudo de bom. Valeu.